Olá, gente! Estão abrindo mais uma vez as portas do nosso podcast semanal, o podcast Casa do Garay, um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, porque esse podcast é nosso e toda semana a gente traz aqui profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade, para enriquecer o teu conhecimento, o nosso conhecimento, que eu aprendo muito com eles aqui. Hoje abrindo o quadro Saúde 360, onde a gente dá uma pincelada geral em todas as áreas da saúde. Eu tô com ela aqui num head to head, num cara a cara. A gente teve problemas aqui de agenda e tudo mais, mas não adianta, né? Quando tem que ser, é. E eu tô com ela aqui, Camila Vasconcelos, que é fisioterapeuta. Ela arrebenta. Nós vamos falar de várias coisas aqui, né? Dos atletas paralímpicos que arrebentaram nessas Olimpíadas aqui, mas eu não vou dar spoiler, não. Muitíssimo obrigado pela sua vinda aqui no nosso podcast e vamos arrebentar na nossa entrevista. Simbora, então, mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui e prestigiando também, mais uma vez, aí, os nossos atletas paralímpicos. Sem sombra de dúvidas, Paris foi quebra de recordes, seja no tempo, seja em medalhas, e com certeza vai ficar para a história e para os atletas e para a gente também, né? Que orgulho, né? Que orgulho de ter aqueles atletas, aqueles heróis, eu vou chamar de super-heróis. Parabéns para todos os atletas, para toda a equipe técnica, né, que fez acontecer, que nos representou de verdade nessas Paralimpíadas de 2024. Foi emocionante, né? Arrepiante, né? Eu tô aqui todo arrepiado, porque eu lembro daquele rapaz que fez uma dancinha, sabe? É a simplicidade, é a empatia que ele tem com o público. Eu acho que tem que ser assim, né? Porque às vezes os atletas que não são paralímpicos, eles é tanta marra, é tanto ego, é tanta vaidade, que eu acho que eu sempre falo que ego e vaidade destroem qualquer pessoa. Verdade. Né? E você vê ali a humildade, e você vê atrás daquele rosto sorrindo que vai ganhar uma medalha de ouro, ou de prata, ou de bronze, que eu não vou desmerecer, uma medalha olímpica é uma medalha olímpica. A história que aquelas pessoas têm por trás dela, das dificuldades, da falta de incentivo, não é, Camila? É isso, com certeza. Acho que até os atletas olímpicos também, né? Assim, sem desmerecer todo o trabalho que é realizado por cada atleta. Se ele está representando a nossa nação nos Jogos, seja olímpico, seja paralímpico, ele já é vitorioso. Sim. Porque teve todo um ciclo de 4 anos de trabalho, de dedicação, seja 12 horas de treino, 10 horas de treinos diárias, às vezes, né? Durante todo esse ciclo de 4 anos podem ocorrer lesões, e aí é muita fisioterapia, 3 vezes ao dia, 7 vezes por semana, para dar o máximo para aquele atleta estar, de fato, representando a nossa nação. Se ele está lá representando, é porque ele ganhou, ele foi um campeão brasileiro. E por isso que ele está lá, ele tem todo o mérito de estar lá. Então, assim, não quero desmerecer nenhum atleta. Claro. E para esse atleta estar lá, teve toda uma equipe multidisciplinar, que são coadjuvantes para ele dar o melhor lá, seja na modalidade que ele estiver representando a nossa nação. É como se fosse uma novela, né? Sim. Quando passa uma novela, um filme, uma série em que tudo dá certo. O La Casa de Papel, por exemplo, foi uma série que eu amei de assistir. E quando os atores, né, os diretores fizeram aquele por trás das câmeras, tudo o que acontecia antes de uma cena, aí você vê a importância de quem está por trás das câmeras. Eu estou fazendo uma analogia, né, para os atletas, porque até eles chegarem ali, porque eles executam, se preparam e executam o melhor deles, mas para isso existem vocês, né, que são profissionais qualificados, gabaritados, para fazer aquele cara ali dar o máximo dele, não é isso, Camila? É isso, é isso. Existe toda uma equipe multidisciplinar, né? E a gente vê tamanha a importância de cada função. Seja o preparador físico num melhor alinhamento e conscientização postural e corporal do atleta desempenhando determinado exercício, seja o fisioterapeuta recuperando a função de cada um, o técnico orientando ali na beira de quadra, na beira de campo, cada atleta, né? Ajudando
taticamente, o desenvolvimento, de repente, no futebol, por exemplo, o trabalho coletivo de toda a equipe. E a gente vê cada vez mais, desde Tóquio, a importância do profissional de psicologia. Né? Isso deve ser de importantíssimo. Tóquio para cá, despertou, se ligou um sinal de alerta, aquela lâmpadazinha de alerta. Sim, isso é aquele sinal vermelho, né? Aquela saúde sirene. mental. Né? E você, assim, grande caso no meio do esporte foi a Simone Biles, que teve um problema seríssimo em Tóquio, e de lá para cá ela teve todo um acompanhamento e foi a estrela que foi nos Jogos Olímpicos de Paris esse ano. E de uma humildade. Quando a Rebeca ganhou a medalha e ela reverenciou. Né? Aqui, cara, eu falo de esporte. Eita, eu também, me eu acho que o meu lado mulher fica aguçado, porque eu fico aqui todo arrepiado, gente. Eu não vejo só um atleta sendo vencedor, né? Eu vejo uma história. Porque aqui no Brasil, a gente sabe que é muito difícil a arte e o esporte na questão de incentivos. Verdade. Né? E eu fico imaginando, que eu não tenho nem estudo para isso, mas, assim, usando uma concepção minha, quão difícil é uma empresa patrocinar um atleta paralímpico. Sim. Né? Porque se os atletas não paralímpicos já reclamam pra caramba da falta de incentivo, da falta de grana. Falta de lugares para treinar. A gente tem vários centros que podem servir de referência. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o Parque Maria Lenk, que fica ali no Parque Olímpico, na Abelardo Bueno. O Parque Olímpico tem várias arenas ali. Mas uma delas, a principal, é a da Maria Lenk, onde tem a natação. Que é a última ali. Que é a última. É onde geralmente o time Brasil treina. Para os Olímpicos, no caso. Sim. Os Paralímpicos, a gente tem um grande centro de referência, que é o CT Paralímpico, que fica em São Paulo. Não sabia. E aqui no Rio, a gente tem a Andef também. A Andef fica em Niterói. E a gente tem algumas modalidades, não todas. Mas Paralímpicas. Paralímpicas, É Paralímpicas que chama? Paralímpicas. Por quê? E eu chamando Paralímpicas. Eu não mando nem cortar ali. Mas aí tanto faz. As pessoas falam Paralímpicas? Falam Paralímpicas também. Por que desse termo? Né? Paralímpicos ou Paraolímpicos? Porque há um tempo atrás, de 1964, que começou a surgir a ideia dos Jogos em paralelo às Olimpíadas. Por isso, Paralímpicos. Entendi. Entendeu? Olha. Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Em paralelo às Olimpíadas. Aí, gente, tá vendo? Eu falo pra vocês que o podcast Casa do Garay é uma sala de aula. Na realidade, isso aqui virou uma sala de aula. Os professores eles brilham aqui no podcast Casa do Garay. Todo mundo sabe que o Garay é conquistador, mas eles aqui que conquistam a nossa confiança, a nossa empatia, o nosso conhecimento aí, ó. Pô, parabéns. Parabéns. No quadro de medalhas aqui, deixa eu botar minha bicicleta aqui, os atletas não paralímpicos, eles conquistaram 20 medalhas, né? No total. Isso. Sendo 3 medalhas de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. Já os paralímpicos, eles conquistaram 89 medalhas, ou seja, 69 medalhas a mais, sendo 25 de ouro contra 3 dos não paralímpicos, 26 de prata e mais 38 de bronze, totalizando 89 medalhas. Ou seja, gente, é uma disparidade, né, de resultado. Camila, eu queria te perguntar, você é fisioterapeuta, você se dedica aos atletas paralímpicos há muitos anos, e aqui, uma opinião pessoal tua agora, né? E profissional também. Sim. A que você daria esse sucesso dos atletas paralímpicos comparando aos atletas não paralímpicos? Olha, eu acredito muito que a dedicação de cada atleta. Porque com relação a incentivo, para estar ali treinando no dia a dia, é praticamente igual.
E, às vezes, até mais difícil dos atletas paralímpicos se dedicarem aos treinos do que os olímpicos. A gente tem uma dificuldade de acesso, né? Acessibilidade urbana muito grande. Por isso, a importância dos centros de referência, dos centros de treinamento. A gente tem que ter maior dessa oferta. Tem que haver mais ofertas de grandes centros de treinamento para que se chegue mais atletas, para que se cheguem mais talentos. Para você ver, você falou em 89 medalhas. 89 contra 20. Contra 20. Fazendo uma equiparação das Olimpíadas passadas de Tóquio, os paralímpicos chegaram a 72 medalhas. Olha só, gente. Então a gente ganhou, a gente teve mais teve um ganho de recorde, 17 medalhas a mais da última, que foi de Tóquio. Né? Então, assim, eu acho que é dedicação, é desempenho mesmo, é querer fazer com que eles conquistem mais, né? Mais trabalho, mais estudos também, por nossa parte profissional. Claro. Porque aí, cada vez mais a tecnologia assistiva evolui, tem ajudado também nesse desempenho desses atletas. Então, assim, é isso. É dedicação. É dedicação. E o poder de superação, né? Sem dúvida. Eu acho bacana. E a descoberta de novos talentos, né? Claro. Mas as descobertas de novos talentos, eu vou pegar esse teu gancho, aí vem na questão do incentivo. Aí tudo é política, né? Tudo cai na política. Infelizmente. Nós estamos agora, né? A gente tá... Hoje é dia 12... Hoje é dia 13. Hoje é dia 13 de setembro, né, de 2024. Então, nós estamos à véspera de eleições aí, que vai ser acontecendo dia 6 de outubro de 2024. Muitos candidatos, tanto a vereador quanto a prefeito, eles falam muito da segurança, né, que é um problema sério, principalmente aqui no Rio de Janeiro, Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes metrópoles estão sofrendo muito, né, onde a gente fica ali em cativeiros, nossa casa virou grandes cativeiros, falam de transporte, falam de saúde, e eu não vi, juro, e nem assisti nenhum candidato falando sobre incentivo ao esporte, e quando falam, não falam de Paralímpico. A gente teve esse crescimento, vamos botar de mais de 20%, né, da última Olimpíada para cá, que é 17 medalhas para 60 e pouco foi da última, dá mais de 20% aí, né, de aumento de medalha. Se você fosse uma candidata a prefeita e se você fosse eleita, né, você com essa paixão que tem pelo esporte, principalmente pelo esporte paralímpico, qual seria a medida que você adotaria para mudar o quadro de hoje? Eita, essa aí é a pergunta mais cabeluda que eu já ouvi até hoje. E olha que a gente nem combinou nada. Hoje eu tô tão ousado aqui com a minha convidada. Verdade, esse assunto não tava na pauta. Não tava, mas eu acho legal porque você vive, você respira esse mundo, né? Então você sabe da necessidade dos atletas e dos esportes. O que você mudaria assim para melhorar, acesso. Camila? Eu acho que temos que facilitar o acesso. Acesso de transporte, acesso arquitetônico, né? Porque atitudinal a gente já tem. Já tá no carioca, já tá no brasileiro. Sim. Ajudar as pessoas. É verdade, povo caloroso mesmo. Então, se você tem uma dificuldade, se você de locomoção, ou se você precisa de ajuda para subir na calçada, o ser humano, nós brasileiros já vamos ajudar. Sim, cada vez mais. Cada vez mais. E graças a Deus, a nova geração de engenheiros, e já faz parte da cadeira, inclusive, lá da engenharia, ter essa questão da acessibilidade na grade curricular. Né? Precisamos ajudar a dar acesso na cidade. Então, cada vez mais acesso. Para facilitar com que essa pessoa chegue para treinar, para facilitar que essa pessoa se locomova na cidade. Né? Curitiba é conhecida como um dos lugares mais
facilitados. Não, o Sul, ele dá de 10 em qualquer região, É Centro-Oeste, Nordeste. Eu cheguei a conhecer um rapaz na praia, porque eu também faço parte de um projeto chamado Praia para Todos, Você falou na última entrevista aqui. que oferece esse acesso na praia às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. E uma vez eu recebi uma pessoa em que ele falou: nossa, eu fui contratado para trabalhar no Sul, foi maravilhoso, eu tinha facilidade para me locomover na cidade. Olha. Foi sensacional, mas só que eu tive um grande problema lá. Qual? A acessibilidade atitudinal. Como assim? Porque o público, as pessoas em Curitiba são um pouco fechadas, Totalmente. frias. Sim. E às vezes, quando eu pedia ajuda pra fazer alguma coisa, as pessoas não me ajudavam. Não tinha aquela calorosidade do carioca, vamos falar assim. Eu tinha facilidade de locomover, eu conseguia entrar em qualquer lugar, mas às vezes uma ajudinha a mais, poxa, chega um pouquinho pro lado e deixa eu passar aqui, me atrapalhava. E aí eu preferi voltar pro Rio, que aqui eu tenho as minhas dificuldades, mas eu consigo locomover mais. Mas tem um povo mais caloroso. Falei, olha, que coisa. Eu acho que tinha que ter uma reciclagem em Curitiba na parte de tratamento pessoal e no Rio de Janeiro na questão de obras para acessibilidade. Quando você fala acessibilidade, é que eu faço pergunta de leigo, né? Porque eu vou tendo os meus entendimentos e vou perguntando mesmo, sem vergonha. Você fala mais na questão de transporte? Sim, acho que sim. Aqui no Rio, principalmente. Transportes? É a maior dificuldade. Porque vamos dizer, eu não tenho deficiência física nenhuma, mas mesmo assim, eu tenho, às vezes, muita dificuldade de andar numa calçada, principalmente na zona sul do Rio, que aquelas raízes de árvores muito antigas, elas quebram a calçada toda e, às vezes, você, sem nenhuma dificuldade física, você tem dificuldade. Prefere andar no meio da rua do que na calçada. Exatamente. Eu imagino uma pessoa com necessidades especiais. Da mesma forma. Como já vi Deve vários. ser pior, né? Porque você passar... Seja a cadeira motorizada ou seja a cadeira manual mesmo, às vezes eles preferem ir no meio da rua do que na calçada. Que é um absurdo, e ali aumentando o risco de acidentes e até de óbitos, né? É isso aí. Então, olha, eu vou fazer um apelo para os governantes, né, para as pessoas que nos representam e que entram, né, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, na Presidência da República, então que olhem mais pelos necessitados, principalmente os deficientes físicos que precisam andar de cadeira de roda ou de muleta, ou então não, ou com a própria deficiência, mas, cara, é tanta obra que a gente vê, né? Agora o Eduardo Paes, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito, está fazendo um trabalho maravilhoso do asfalto liso, melhorando ali os asfaltos, parabéns ao prefeito, mas vamos olhar também as calçadas, né? Vamos ter empatia por aqueles que precisam ter a calçada lisinha para se locomover com cadeira de roda, gente. Não custa nada. A gente vê um impostômetro aí, quantos trilhões, quantos bilhões que a gente fatura, pelo amor de Deus. Tá? Um pedido meu aí para vocês. Tá? Meu e da Camila aqui. E mais dessa galera que tá por trás da gente. Né? Que tá todo mundo de olho. Vamos melhorar. Principalmente o Rio de Janeiro. Um povo empático, como ela falou. Imagina se tiver uma estrutura de Curitiba aqui. Então nós já temos referência. Vamos ver o que fizeram em Curitiba, vamos copiar aqui no Rio de Janeiro, a gente vai dar de 10, né? Porque o nosso povo é assim, é caloroso. Se você conhece uma pessoa num ponto de ônibus, conversa com ela 5 minutos, daqui a pouco você está jantando, daqui a pouco, melhor amigo. Quase isso. Não é isso? Com certeza. Camila, eu anotei umas perguntinhas aqui para te fazer. Sim. E são dúvidas de pessoas, né, que não têm o conhecimento que você tem. Qual é a diferença entre esporte adaptado para esporte paralímpico? Então, vamos lá. Esporte paralímpico são aqueles esportes que fazem parte do quadro dos Jogos. E esporte adaptado é qualquer modalidade que a gente tenha no esporte convencional, né? Futebol, skate, né? Como teve, ainda não faz parte dos Jogos Paralímpicos, mas também é um esporte adaptado. Ai, tem que fazer, a fadinha tá arrebentando aí no skate, gente. Com certeza. Existe um menino da Vizinho Radical que ele surfa, ele anda de skate, então é qualquer esporte. Esporte adaptado é qualquer modalidade que você consiga adaptar.
para que a pessoa com deficiência possa praticar o esporte. E o esporte paralímpico existem regras, existem a classificação funcional, que é a categoria que faz a equiparação entre os atletas. É onde você consegue equilibrar as deficiências. Então, se a pessoa tem uma amputação de membro superior, precisa de um classificador funcional para ver o quão de função daquele braço amputado tem uma força. Ou se não tem força, o quanto de força que ele consegue fazer no braço em que não é amputado. Por isso que existe a classificação funcional nos esportes paralímpicos. Para fazer esse equilíbrio, essa equiparação entre os atletas e aí fazer com que ele se torne apto a praticar e competir. E você é uma classificadora funcional? Sim, sou classificadora funcional do futebol em cadeira de rodas. Que é a tua especialidade, né? Também conhecida como Power Chair Football ou Power Soccer. Olha! Que é o futebol praticado através da cadeira motorizada. Olha aqui. Não é elétrica. Não é elétrica, é motorizada. Ninguém falou elétrica aqui. Ai. E o que te levou para você, na tua trajetória, você é fisioterapeuta, você se forma ali, você fez alguma graduação para... Como é que você se apaixonou pelo esporte paralímpico? Então, futebol é uma paixão nacional, né? Qual é teu time? É Vasco. Eu também sou vascaíno, então aqui, ó, a barreira vai virar baile aqui agora. Agora vai virar baile aqui no podcast. Maravilha. Então, como boa vascaína, né? Gostamos de ou às vezes sofrer demais ou ficar feliz demais, né? O sentimento não para. E não tem jeito, eu trabalhando na praia, surgiu o convite lá em 2011. Falando, pô, você não quer, de repente, fazer parte de um time? Conhecer uma modalidade nova? Futebol em cadeira de rodas? Eu falei, ué, como assim? Futebol, cadeira de rodas? Isso você já era formada? Isso já era formada. Em 2011, eu me formei em 2009, 2011. Fazendo fisioterapia ali normal. Isso, trabalhando na praia e tal. Não, vai lá conhecer, vem lá, tal. Quando eu cheguei, que eu olhei, uma pessoa que não movimentava nada da cintura para baixo, que tinha pouca mobilidade de braço, tocando joystick e fazendo zigue-zague, tocando a bola. Aí você falou incrível. Aqui eu tô arrepiado de novo. Um garotinho de 6 anos jogando futebol. Um menino que tinha distrofia muscular, que foi o nosso primeiro atleta, o Ramon. Ele tinha distrofia muscular e tinha sonho em ser jogador de futebol. Só que com 15 anos de idade, o Ramon não podia mais ficar tanto tempo em pé. Não conseguia mais jogar a bola em pé, mesmo com muleta, porque tinha uma dificuldade de ficar. E aí ele ganhou a cadeira motorizada e descobriu o futebol em cadeira de rodas. E é um craque. Então, o Ramon já virou uma estrelinha. Ah, que pena. Há 10 anos, mais ou menos. Mas ele foi o nosso primeiro atleta. Dessa categoria de futebol de cadeira de rodas. E o Ramon é uma estrela que brilha até hoje. Porque eu vou te falar, nossa, é impressionante a luz que esse menino tem. Ele foi um principal incentivador de, não só aqui no Brasil, de procurar novos atletas com a mesma deficiência dele, que era a distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença progressiva. Que vai deixando a pessoa mais incapacitada de locomoção. Tem um filme, inclusive, com essa doença, com um ator maravilhoso, esqueci o nome dele agora, mas que ele era professor e pegou essa doença e só foi piorando. E a mulher dele ali com ele, sensacional. A mulher é demais, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E o Ramon era incrível, porque ele conversava em espanhol, às vezes ele conseguiu conversar com atletas do Uruguai, da Argentina, para promover cada vez mais o esporte, sabe? Eu acho que o que mais me motiva cada vez mais estudar sobre as deficiências, sobre o futebol,
tentar trazer mais tecnologia, mais engajamento, até nós profissionais, mostrar que esse mercado de trabalho está aí, buscar mais estudos, inclusive... Eu atualmente sou acadêmica de educação física. Ah, é? Justamente para estar trabalhando na classificação funcional, para ter uma outra visão, né? De um outro olhar de profissional. Porque enquanto fisioterapeuta, eu avalio a parte funcional do atleta. Sim. O que ele realmente consegue realizar, quais são as suas habilidades e capacidades físicas. E enquanto profissional de educação física, eu avalio as questões de tática, de dinâmica, mobilidade com a cadeira, né? A destreza que esse atleta tem na cadeira motorizada. Então, eu posso atuar nas duas áreas. Cara, você é demais, né? Eu falei aqui em off, né? Falei pro meu querido aqui que tá operando a mesa, né? Eu falei, ó, quem vê tamanho não vê o talento. Porque essa menina, ela é pequenininha, mas ela é de um talento, mas de um talento. E são duas profissões que eu amo. Você já falou 3 profissões que eu sou apaixonado. Primeiro, a psicologia. Ponto. Né? Um beijo para Tati, né, que já esteve aqui. Amo, Tati. Um beijo para todos os psicólogos, psicoterapeutas que já estiveram aqui no programa e que não tiveram, mas que um dia virão, pela excelente profissão que vocês exercem. Vocês, ó, cuidam daqui. E aqui que cuida de todo o resto. Verdade. Então, a fisioterapia, que eu amo, salva vidas, né? Já salvou a minha, num esporão de calcanho. Também, apesar de todo grande fisioterapeuta pequeno, também tem um outro fisioterapeuta. Não é isso? Tratando. E um abraço também para o Fabinho, que esteve aqui. Isso. Né? E também a profissão de profissional de educação física. E eu acho que essas duas últimas, que é a fisioterapia com o profissional de educação física, eles, quando você une esses dois conhecimentos, você passa a ser um profissional completo. Não é? Porque você vai ter... Uma complementa a outra, Uma com complementa certeza. a outra, gente. É sensacional. Camilinha, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quando a gente... vamos falar da profissão de fisioterapeuta. Sim. Então, você vai fazer um trabalho de fisioterapia com uma pessoa que ela não tem nenhuma deficiência. Então, acredito eu que você vai fazer algumas avaliações ali e vai ter um mesmo segmento. Vamos Sim. falar assim, só vai mudar algumas coisas, pá. Agora, para os atletas paralímpicos, eu fico analisando e fico com dúvidas, porque assim, tem algumas pessoas que não têm um membro inferior, tem outras que não têm os membros superiores, tem outras que não têm os membros inferiores. Então, assim, cada caso é um caso completamente diferente, né? Deve ser um trabalho único ali que vocês fazem. É isso. Tentar desenvolver, mostrar para essa pessoa que mesmo com a deficiência dela, mesmo com a amputação dos 2 membros superiores, vamos supor, mas o quão de capacidade física que ela tem com o resto do corpo. O quanto de conhecimento que ela tem mental, da própria estrutura corpórea que ela tem. Né? Então, através disso, através dessa consciência corporal, a gente tenta mostrar para ele que ele consegue desempenhar outras funções com o membro inferior. Por exemplo, com as pernas, né? Se ele não tem os 2 braços, Sim. ele pode desenvolver habilidades com as pernas, com os dedos dos pés, que facilitam a locomoção dele. E eu fico impressionado com o poder de superação desses atletas. Eu assisti, né, algumas, não todas por causa de horário de trabalho, mas eu estava almoçando, assisti a natação e o rapaz que ganhou a medalha lá, que não tinha os 2 braços, e ele se locomovia na água, parecia um peixe. Eu falei, cara, que trabalho bonito que essa equipe fez com esse cara, mano. Porque é você entender a fisiologia de um corpo e saber, você não tem os 2 braços, mas você pode chegar lá na frente e quando a pessoa supera isso, cara, deve ser, né, uma glória, assim, né? E é impressionante o desempenho do Gabrielzinho Araújo, que você está citando aí. Como a cada Olimpíada ele vem quebrando os próprios recordes.
A Olimpíada passada de Tóquio, ele bateu um recorde, que já era de alguns anos de outro atleta. E aí, Paris, ele conseguiu quebrar o próprio recorde. Olha só. Fazendo mais rápido nos 50 livres, se eu não me engano. Então, assim, é realmente desenvolver habilidades, já que a gente tem a cada ciclo olímpico, né? 4 anos aí de muito trabalho, muito estudo, conscientização corporal, para que a cada temporada a gente seja venha melhor. se superando. E você falou, vamos falar agora do esporte, né? Que você está envolvida, que é o futebol em cadeira de rodas. Isso. E me vem uma dúvida, porque são diversas deficiências, tem pessoas que não têm membros superiores, outras não têm membros inferiores, e você falou que a cadeira é com joystick. Como é que é a adaptação para um atleta, por exemplo, né, que tem os membros superiores, que eu acredito na minha cabeça que seja mais fácil de locomover a cadeira, e quando o atleta não tem, acontece do atleta não ter os 2 braços, como é que ele faz? Sim, então, a gente tem um atleta que inclusive competiu nesse brasileiro, que ela tem o manuseio do joystick dela é no pé. No pé? No pé. Ela tem os 2 pés e aí ela consegue manipular o joystick com o dedão do pé. Gente, É sensacional. uma afinidade, uma praxia fina no pé tão grande. A habilidade dela Que você não consegue, às vezes, com as mãos. com as mãos. E existe um jogador argentino também, que ele manipula o joystick também com a cabeça, com o queixo. O joystick inteiro. Assim, Aí você bota um adaptador controle, aqui. né? Um controle que, dependendo da deficiência do atleta, pode ser, às vezes, em T, pode ser o próprio um pino. Tem alguns que usam uma bolinha de golfe fincada no pino, Olha! que aí aumenta a área, né? Sim, de mobilidade ali, claro. Você pode locomover o joystick. E esse atleta argentino, ele manipula com o queixo. O joystick fica acoplado na cadeira dele. Igual aquele microfone do Silvio Santos de aqui. lapela, isso. Aí chega aqui assim na frente do queixo dele e ele joga Gente. com o queixo. Eu espero, sinceramente, que ele venha pra Copa Libertadores, que a gente vai ter em outubro, inclusive. Já faço o convite aí pra vocês entre os dias 20 e 26 de outubro, na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, Copa Libertadores da América. Se não me engano, a gente está na 4ª edição. E Copa Sul-Americana. A gente vai ter 6 times. 2 times do Brasil, 2 times de Uruguai e 2 times da Argentina disputando mais uma competição. De futebol em cadeira de rodas. De futebol em cadeira de rodas. E existe a rivalidade também do Brasil e Argentina, e também Brasil e Paraguai no futebol? Claro, Como né? não existir aqui, ó. Estou arrepiada, inclusive, falando sobre isso. Existe. Existe. E é tão igual quanto no futebol convencional. A porrada come ali na quadra. Muito. No primeiro campeonato, a primeira edição que a gente teve foi em Montevidéu, no Uruguai. Em 2015, que a gente foi. E como o esporte ainda estava em desenvolvimento, né? Aquela curiosidade toda. Final. Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai. Olha, lembra de 1950 aqui no Maracanã. Novo ser e time... Era Huracan de Carrasco, se não me engano, o nome do time lá de Uruguai. E aí... 10 minutos do segundo tempo, já importante de falar também, agora lembrando. Para jogar, são 2 tempos de 20 com intervalo de 10. Ok. Não são 40 minutos, porque são cadeiras motorizadas. Pelo amor de Deus, né? Os atletas são mais comprometidos, então o tempo é um pouco mais reduzido. Em 20 minutos... Dá uma pausinha de 10, o técnico vai lá, entra a fisioterapeuta, faz uma massagenzinha lá. Mais 20 minutos. Mete bronca lá, meu garoto. Isso aí. Então, 10 minutos do segundo tempo, já 1 a 1, aquela coisa assim, será que vai, será que não vai, como vai? Falta. Como é que acontece as faltas, às vezes? Uma das principais faltas são 2 atletas contra um do outro time numa área de 3 metros. Assim. Ok.
E aí deu falta, o juiz era brasileiro, mas porque ainda não existia outro juiz, né? Tava em crescimento ainda. Que bom que era brasileiro. E aí um pai do uruguaio desceu, arrancou a bandeirinha do juiz córner. lá do córner e deu na cabeça. Mentira! Mentira! Não faça mais isso com o meu filho. Foi sério, gente? Sério. Deus. Foi obrigado a ser convidado a ser retirado do ginásio. Mas inclusive. Claro, gente, agrediu, Mas podia ser preso. É rivalidade, é Brasil, né? E Uruguai lá, então não tem jeito. Cara, futebol é futebol, não tem jeito. E você, assim, você já tá ali no futebol, né, de cadeira de roda, mas quantas modalidades, você sabe quantas modalidades tem no esporte paralímpico? São 22 de esporte, modalidades de verão, que geralmente ocorre ali no período de julho e agosto, e 6 modalidades dos esportes de inverno. Adaptado. Paralímpico também, né? Sim, eu tava vendo aqui que um dos esportes é a bocha. Sim. Né? E eu jogo boliche. Eu Olha, sou jogador de boliche pelo Fluminense, inclusive fui campeão agora do Campeonato Carioca, FBRJ, voltei, né? Meu pai era meu parceiro, meu pai faleceu, então meio que desanimei, meu irmão voltou, me chamou, comecei a treinar e fui agora, tirei primeiro lugar agora nessa terça-feira que passou, parabéns. no individual e na dupla. Então a bocha parece muito com o boliche, né? Sim. E já é esporte. Como é que é essa transição de esporte que ainda não estão nas Olimpíadas, mas que estão para acontecer? Como é que acontece isso? Existe uma série de pré-requisitos para que a modalidade se torne paralímpica, né? Com relação a países que já existe a modalidade, número de competições, tá entrando agora no quadro dos Jogos Paralímpicos a questão do antidoping. Então é muito importante também. Eu acho que uma das nossas grandes dificuldades com relação ao futebol em cadeira de rodas seja a questão do antidoping. Por conta das medicações que esses atletas tomam. Como são deficiências progressivas, doenças raras às vezes, que têm uma dosagem de medicamento maior, aí tem que ter essa equivalência, né, das medicações que são permitidas e que não são permitidas. Por conta disso, que eu acredito que aí a gente ainda não conquistou essa vaga nos Jogos Paralímpicos. Entendi. Mas quem sabe em Los Angeles, né, daqui a 4 anos, ela não vem como uma modalidade de apresentação. É bacana. Né? É igual o skate, né? Que a gente falou aqui na Fadinha, mas o skate ele veio ali, né? Nas beiradas. É isso. E já é uma modalidade reconhecida pelo Comitê Paralímpico Internacional. Né? Já tem o seu reconhecimento. Existem as zonas que são as associações continentais. Né? A gente tem a Zona das Américas, a Zona Asiática, a Zona Europeia, a zona lá da Oceania, que é a Austrália e Nova Zelândia. Então, assim, a gente está crescendo. Mundialmente falando de futebol em cadeira de rodas, a gente já existe futebol em cadeira de rodas em mais de 30 países, basicamente. E aí só tende a crescer. Então, vamos lá. Cada ano que passa, cada ciclo olímpico, a gente vai avanço. Nem que seja um passo mais. Os pré-requisitos. Mas o negócio é ir pra frente, né? É isso. Os campeonatos que existem, tudo bem, a gente tá falando de Olimpíada aqui, que é o top, né, do esporte. Mas você está falando de campeonato brasileiro e existem, você falou também que vai ter agora no dia 20. Libertadores. A Libertadores. E Copa Sul-Americana. Tem esses 3 campeonatos aí. Isso. E existem campeonatos regionais, tipo assim, Cariocão, que nem no futebol? Ainda Paulista, não tem não? Mas em breve, quem sabe? Você sente uma evolução do esporte, do futebol em cadeira de rodas nos outros estados? Ou tem um que é mais forte, outro ainda nem conhece Falando isso? no nível de Brasil, a gente tem atualmente 5 times. 2 no Rio de Janeiro, 1 em São Paulo, 1 em Fortaleza
e um novo em Minas. Olha, os mineiros já estão... Já tivemos um time também em Curitiba, só que aí por conta das dificuldades arquitetônicas, de incentivo, o time infelizmente se desfez. Poxa. Mas estou muito feliz porque em São Paulo, como a gente conseguiu realizar esse ano brasileiro lá em São Paulo, já tivemos a procura de dois possíveis atletas com possíveis formações de 2 novos times em São Paulo. Então, vamos lá, né? Acontece numa quadra tipo de futebol de salão? As dimensões da quadra são basicamente iguais à quadra de basquete. Ah, é? É. 18 por 20, 18 por 14 ou 20 por 14, alguma coisa assim. Mas são dimensões da quadra de basquete. A bola é 3,5 vezes a mais do que futebol convencional. Então, vamos supor, a bola de futebol convencional tem 22 centímetros. A de futebol em cadeira de rodas tem 33,5. Eu queria muito ter trazido a bola pra vocês traz verem. da próxima vez. Mas eu não conseguia. Mas eu vou trazer. Pelo amor de Deus, pra gente divulgar isso. Sim. Né? E é um trabalho ali de formiguinha. Você fala, 2 novos possíveis atletas. É isso. A gente comparando ao futebol normal, são 3 milhões de novos atletas por dia, né? O pessoal lá na escolinha, fazendo não sei o quê. Quando acha 2, é o avanço que você fala, né? É o trabalho de formiguinha, passo a passo. Quantos por atletas... isso que a gente tá aqui, né? Fazendo a divulgação da Claro! modalidade, querendo despertar aí interesse de novos atletas e também de novos profissionais, porque para essa modalidade existir, um fisioterapeuta indicou, Sim. um médico indicou, que também são outros possíveis classificadores funcionais, né? Na classificação funcional, a gente tem 3 etapas. Eu ia te perguntar isso agora. A gente tá em sintonia aqui total. As 3 etapas são basicamente a parte clínica, que geralmente é o médico ou o fisioterapeuta que faz, com relação a toda a parte de protocolar de diagnóstico, medicamentos, de como que esse atleta tá. A parte funcional, que aí geralmente é o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional. Aí é contigo. Aí tu já tá lá. Tu é durona? Tu é... Não, tu parece assim. Qual é teu signo? Tu é vascaína? Eu e sou qual é teu vascaína e sou capricorniana. Eu sou capricorniano e vascaíno, gente. E será que a gente é gêmeos? Eu sou de 29 de dezembro. Você é de quando? Eu sou de 16 de janeiro. Segunda decadada, viu? Sou mais velho que você. Mas aí tem toda essa parte, né? De avaliação. E tem a parte tática e técnica, que é justamente o profissional de educação física que faz. Bacana. Mas será que só esses profissionais podem? Não. Qualquer profissional de saúde ou profissional de educação física que goste de esporte, que goste de incentivar as pessoas a terem uma maior qualidade de vida, pode ser um profissional classificador funcional. Basta ter um pouco de conhecimento sobre as doenças raras, as doenças progressivas, né? E ter um pouquinho mais de conhecimento do esporte adaptado. Acontece assim... São quantos jogadores que jogam num time de futebol de cadeirantes? Cadeira de rodas? 4 de cada linha. 1 goleiro e 3 na linha. É um goleiro e 3 na linha. Isso. Ok, é bom que sobra espaço ali, né? Se botar muita cadeira de roda... Podendo ter até 4 reservas também. Bacana. E existem... Olha só, cara, eu tô aqui abusando de você. Mas tem um time do Vasco no Rio de Janeiro? Ou são outros nomes? Não. No time do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o Clube Novo Ser, que foi o primeiro time. Novo Ser? Novo Ser. Clube Novo Ser de Power Soccer. Que é da instituição não governamental chamada de Instituto Novo Ser. Certo. Foi o primeiro time da América Latina, o qual eu comecei. Olha, você é pioneira ali no negócio, hein? Tem o time Rio de Janeiro Power Soccer também, que fica na Zona Sul, mais ali nas imediações do Flamengo. Certo. E eles treinam atualmente, acho que no HFAG, que é uma quadra que tem no Clube dos Marinheiros. E São Paulo é em Rio Claro, que é o Blue Angels. Olha que nome chique, gente. Um time convencional que abraçou a causa foi o Fortaleza. E aí criou-se o Fortaleza Power Soccer.
E aqui no Rio também teve a iniciativa do Botafogo. Ah, que bacana. Mas a gente ainda não conseguiu fazer com que o time tenha a formação completa para poder estar competindo. A gente espera que aí nos breves anos aí. Claro, eu vou falar até com o Fabinho, que é o Fábio Azevedo, que ele já esteve aqui, não sei se você viu lá no podcast. Sim. Né? E ele é o fisioterapeuta do time do Botafogo. É isso aí. Influência lá, vou falar com ele, gente. Vamos lá. Imagina uma rivalidade Vasco-Botafogo, Vasco e Flamengo. Ai, gente, são as duas grandes torcidas que a gente tem aí. E assim, São Januário vai passar por uma grande reforma. O Pedrinho tá no Vasco. Parabéns ao Pedrinho pelo excelente trabalho que tá fazendo no Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Que é um time de história, um time de torcida apaixonada. Parabéns, eu vi ali a maquete do novo estádio São Januário. Nossa, vai ficar lindo demais. E ali dentro existem as quadras que podem... ginásio, Olha, e uma curiosidade falando de Vasco, a gente teve na seleção brasileira, na natação, 2 atletas de natação paralímpica que são do Vasco Paradesporto. Olha isso! A Lídia e o Daniel são atletas do Vasco e estiveram em Paris representando o Brasil. Gente, aí, ó, tá vendo? Sentimento, não para, gente. Né? E o Vasco, ele vai quebrando tabus, né? Foi o primeiro time a colocar pessoas negras para acabar com o racismo. Até hoje a luta, aquela mãozinha na camisa do Vasco contra o racismo, é um time de história. Com certeza. Eu amo o Vasco da Gama, eu amo a história do Vasco da Gama. Estamos aí na torcida para que muito em breve surja um Vasco Power Soccer. Vou pedir para falar o Pedrinho, o presidente do Vasco, que foi jogador do time de futebol do Vasco, é muito amigo do meu irmão. Aí. Eles já disputaram até quem comia mais pizza num restaurante. Mais uma pessoa para falar sobre o Power Soccer. Vou falar. Eu vou ser um divulgador aí do Power Soccer aqui para você. Aqui diz, quem pode jogar futebol em cadeira de rodas? Pessoas com doenças progressivas, lesão medular a nível cervical ou que tenham um comprometimento maior dos membros, né? Amputados, que tenham comprometimento em 3 membros, que é uma das principais possibilidades de estarem elegíveis à prática do futebol em cadeira de rodas. E doenças raras também, né? Como a fibrose cística e dislipidemia e algumas doenças progressivas aí. E os níveis, que você é uma classificadora funcional. Sim. E existe aquele negócio assim, esse cara aqui passou, mas ele tá muito pro meu grupo aqui. Ele tinha que estar no A, ele tinha que estar no B e já tá no A. Existe essa coisa de... As classes funcionais, né? No futebol em cadeira de rodas existem 2 classes. O PF1, que é o atleta mais comprometido, que tem uma mobilidade mais reduzida. Certo. Ou seja... são 3 perguntinhas básicas. Ele consegue correr ou caminhar mais de 12 metros, vamos supor, sem fadigar? Aí se a resposta for não, beleza. Ele consegue manipular uma cadeira manual de tocar a cadeira sozinho? Ele não consegue, mais um não. E aí tá ganhando pontos. E terceiro seria justamente de manipular a cadeira com mais velocidade. Ou até mesmo correr. Não, ele não consegue. Então, ele estaria apto à prática do futebol em cadeira de rodas. PS1. PF1. PF? Isso. Power Chef Football 1. Uau. E o PF2, que é o Power Chef Football 2, seria o atleta menos comprometido. Ou seja, ele tem mobilidade de membros superiores, ele pode até ter mobilidade de membros inferiores, andar deambulando, mas ele não consegue por muito tempo, ele fadiga rápido. Certo. Ele não consegue... No rugby em cadeira de rodas, por exemplo, ele tem uma mobilidade maior, ele tem força. Então, essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, aí ele joga o futebol em cadeira de rodas. Ele tem a necessidade de manipular a cadeira motorizada. Que bacana, gente. Aqui no podcast Casa do Garay, a gente sempre faz
o quadro Mitos e Verdades, né? Para desmistificar algumas coisas ali que vão batendo tanto numa mentira que acaba virando verdade. Queria saber de você, separei algumas aqui, se uma pessoa tetraplégica, ela não pode jogar futebol. Mito. É mito? Né? Como eu falei Claro. anteriormente, o atleta argentino manipula a cadeira motorizada dele com o queixo. Então, ele tem pouca mobilidade do ombro para baixo, do pescoço para baixo. Mas ele consegue manipular a cadeira motorizada com o queixo. Lá com o queixo. E aí, a cadeira dele também, do dia a dia, ele manipula com a cabeça. O joystick fica acoplado aqui no encosto da cabeça dele e ele vai manipulando a cadeira dele. Caramba, eu acho que tinha uma cadeira especial dessa para o ator chamado Christopher Reeve, né? Sim. Que foi o super-homem durante, né? E ele teve uma queda, ele estava num hipismo e ele danificou a medula óssea dele. Então ficou tetraplégico, mas ele manipulava ali, até com um canudinho soprando. Então tem vários recursos, né, Camila? Exato. A tecnologia assistiva está aí cada vez mais. Bombando. Existem softwares que, através do olhar, a pessoa, né, consegue piscar mais de uma vez seria sim, e piscar uma vez só seria não. E aí, com esse software, ele vai teclando ali um teclado virtual que aparece na frente dele, vai dizendo as letras, em que ele vai formando frases, vai formando palavras, e aí vai conversando com você. A inteligência artificial vem ajudando, colocando uma voz e ditando essas palavras que a pessoa vai falando com o olhar. Sensacional, né? E quem sabe daqui a algum tempo a gente não tem um atleta que manipule a cadeira dele com um olhar também. Sim. Agora, quando você falou do PF1, PF2, o PF2, né, que tem as mobilidades menos afetadas, ele pode manipular a cadeira do futebol de cadeira de roda com a mão? Assim, eu não quero joystick, não. Eu quero a minha com a mão. Rola isso? Para que tenha aquela equiparação, conforme eu falei, não. Não, tem que ser pelo joystick todo mundo. Todo mundo pelo joystick. Porque senão ele vai ser um malandrinho ali, né? Imagina. E aí também até por questão de cuidado mesmo, né? Com a saúde e tudo mais. Porque, às vezes, como a rivalidade é tão grande, existe um choque entre as cadeiras. Então, um carrinho por trás ali. Muitos dizem até que a cadeira motorizada parece um kart. Ah, é? E parece mesmo. E ela toma velocidade assim mesmo, 10 grande? km por hora. Que isso? Olha só, gente. O bagulho até machuca 10 ali. 10 km por hora, né? Já tiveram choques assim de cadeira com cadeira que os dois caíram? Os dois os caíram, atletas, não, mas que de repente um dos atletas caíram, sim. É mesmo? E aí todo cuidado. Aí para o jogo, vamos lá. Para o jogo, a equipe de saúde vai lá, faz as manobras para que esse atleta ele fala, volte. Pô, meu amigo, que isso, cara? Por que tu me deu Pra você ver que o tamanho da rivalidade é grande, eu quero ver, eu quero ir lá, Camila. Vamos pra Libertadores. Vamos. Em outubro. Eu quero assistir e vou fazer aqui mais matérias sobre esse esporte. Tô adorando. Vamos. Já entrou aqui no meu sangue aqui. Mitos e verdades. Futebol é coisa só de homem. Claro que não. O meu sonho é que a gente tenha um time só de meninas. Mas a modalidade é unissex. Tanto o homem quanto a mulher pode jogar. Olha que bacana. E aí, com relação à idade, varia também, né? A gente já teve atletas aí de 6 anos e atletas já de 50 anos. Que bacana. Então, é uma modalidade completamente democrática. E inclusiva. Inclusiva. Né? Porque eu acho que a inclusão social vem pelo esporte ou pela arte, né? Que eu acho que teriam que ter até mais incentivos para isso. Tiram pessoas de tráfico, né? Salvam vidas. A música, sem dúvida. O esporte, o teatro. Eu que eu sou apaixonado pela arte e pelo esporte. Então, fica o nosso apelo aqui, né? Do nosso podcast Casa do Garay, para que os governantes, com todo o poder que vocês têm, que nós votamos em vocês, nós botamos toda a nossa confiança, né, no teu projeto, nas tuas promessas de campanha, inclua, pelo amor de Deus, o esporte para as pessoas com deficiência, que nem a Camilinha aqui, né, com toda a dedicação, com todo o amor, ela se empenha lá
pro futebol de cadeira de rodas, mas não vamos esquecer as outras modalidades também, as pessoas que têm deficiência, que o esporte está salvando vidas e que a música, a arte está salvando vidas, né? Tá levantando a autoestima, aquela pessoa está sendo incluída, né? E não é balela, porque eles mostraram isso com números de medalhas aqui. 89 medalhas, ó, representando nós brasileiros com toda a força, né, que nós temos. Nós somos um povo de resiliência, né? A gente aqui que nem cantava já a música de Zé Ramalho, Vida de Gado, né? E a gente consegue superar, mesmo sem incentivo, às vezes sem patrocínio, mas a pessoa vai lá, que nem você falou, faz uma rifa, vende uma coisa de casa, mas ela faz por amor. Então, gente, vamos ter empatia por essas pessoas, vamos ter amor pelo próximo. A gente está aqui nessa vida é para isso. Dinheiro acaba, a vida da gente acaba, a vida da gente é um ciclo. Então, enquanto vocês estiverem vivos, vamos olhar para aqueles menos favorecidos ali. Vamos fazer isso daí. Vai valer mais do que qualquer dinheiro na tua vida. É uma satisfação de você ver salvando vidas, salvando famílias aí. Fica o meu apelo aqui, não é isso, Camilinha? Isso aí. Falando em imposto, vale lembrar também que para as empresas aí existe a lei de incentivo ao esporte, em que as grandes empresas ou até mesmo pequenas empresas podem deduzir os impostos fazendo esse apoio, dando esse patrocínio a clubes, dando esse patrocínio aos atletas, dando patrocínio à seleção brasileira de determinadas modalidades, fazendo com que esse atleta alcance ao alto desempenho e possa estar representando a gente lá nos jogos. Olha só, então é mais uma aí para os empresários, microempresários. Vocês pagam imposto, vocês vão lá, doam para eles vão crescer cada vez mais e vocês vão deduzir isso daquele valor que você teria que pagar, né? E está ajudando pessoas e famílias. Então fica a dica para os governantes e também para os empresários. Camilinha, aquele relógio eu acho que está com defeito. Não é possível. Passou tão rápido, a gente nem sente. E tem aquela coisa pra caramba falar contigo aqui. Queria te parabenizar pela tua profissão, pela tua escolha de vida, né? Que você com certeza ajuda muito essas pessoas a viver melhor, ter qualidade de vida, ter autoestima, ter esperança e toda a minha admiração para você. Minha felicidade maior foi dia 8 de setembro, último dia de campeonato, Dia Internacional da Fisioterapia. Olha! E eu na casa do Paradesporto Brasileiro, CT Paralímpico, tendo a representação como classificação funcional, né? Estando lá, acompanhando a modalidade e podendo viver isso, gente. E eu acordei com 2 medalhas de ouro e 1 de prata. Uau, olha isso. Ai, que peso bom. Último dia de Paralimpíadas, olhando, ouvindo o hino brasileiro sendo lá ovacionado em Paris. Não tem presente melhor. E aí tudo faz valer a pena. Tudo. Não é isso? Todo sacrifício. Por isso que a gente tá aí. Deixa as tuas redes sociais para as pessoas que se interessarem, até os empresários, até os políticos que quiserem uma assessoria. Pô, o que a gente pode melhorar? Os empresários, o que a gente pode contribuir? Deixa as tuas redes sociais, por favor. Instagram é uma das principais redes que a gente utiliza, né? Então, @Camila Físio, PHY, Físio de fisioterapia, e a associação ABFC, Futebol Cadeira de Rodas, que é a associação como se fosse a Confederação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas aqui no Brasil. Então, se quiserem saber maiores informações sobre o futebol em cadeira de rodas, peço que entrem em contato com a associação, que aí até com relação a imposto e essas coisas a gente pode dar maiores detalhes lá. Bacana, a gente vai botar aqui o Olavo Bilac, que é meu editor de São Paulo. Um abraço pro Olavo Bilac, corintiano, meu parceiro. E ele tá arrebentando nas edições aqui do podcast Casa do Garay. Já vai botar os teus arrobas aí pra galera entrar em contato, tá bom, Camila? Muito obrigada, agradeço mesmo de coração essa ajuda aí na divulgação da modalidade. Com certeza espero ano que vem, quem sabe, ter mais 2 times e aí sim, 7 times aí no futebol e cadeira de rodas, Brasileirão, que a gente chama também. Eu vou batalhar pelo Vasco e pelo Botafogo, hein? Isso aí, vamos lá. Não é isso? Depois a gente tenta lá o Tricolor e o Flamengo. Eu vou entrar na Gávea. Tá bom, Camila? Muitíssimo obrigado. Sempre um prazer ter você. Obrigado por ter enriquecido aqui mais uma vez o conhecimento
dos nossos espectadores, dos nossos seguidores ali. Tamo junto pro que der e vier e sempre apoiando aí. Tá? O esporte, a qualidade de vida. Claro, e vamos sempre apoiar bom. cada vez mais, fazer campanhas aqui e vamos ver crescimento, com certeza. Queremos ser também superpotência no futebol em cadeira de rodas. Já são, já. Gente, obrigado a vocês também pela moral que vocês sempre nos dão. Vocês estão curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal aqui no YouTube e também no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo respeito. Aqui embaixo ó, tem o símbolo do gostei. Você pode tocar nesse símbolo se você gostou dessa entrevista, de todas as outras entrevistas, porque o algoritmo do YouTube vai entender que esse é um programa que não é desrespeitoso. Ok? Obrigado mais uma vez e até daqui a pouco com um novo episódio. Beijo no coração.